Olá, eu sou o Bruno Natal, apresentador do podcast Resumido sobre o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, e esse é o Resumido Tech Invest, que traz tudo o que você precisa saber sobre oportunidades de investir em ativos de tecnologia fora do Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo. Nessa edição do Resumido Tech Invest, eu vou relembrar alguns conceitos que a gente falou bastante por aqui. Depois de 4 edições com muitos longs, shorts, BDRs, calls, puts, valuations, chegou a hora de reduzir a velocidade nesse último mês do ano e recapitular alguns conceitos. Claro que eu vou falar também sobre algumas oportunidades e nessa edição eu vou falar sobre a Affirm e os americanos descobrindo o crediário modelo Brasil, tem dica dos leitores, a ASML e a Broadcom, os resultados da American Eagle e o efeito Sydney Sweeney e uma atualização sobre as ações já comentadas por aqui. Para explorar essas oportunidades todas, você precisa comprar BDRs que representam essas ações no Brasil através da sua corretora. Outro caminho é abrir uma conta de investimento em dólar que está disponível nas principais corretoras. O ano está chegando ao fim e os feriados de ação de graça, Natal, Ano Novo, dão uma desacelerada no mercado. Os grandes investidores saem de férias e o estagiário que ficou no comando só tem uma missão, que é não estragar tudo. Com o volume negociado diminuindo, a gente pode aproveitar para relembrar alguns dos conceitos que a gente falou muito aqui nas primeiras edições do Resumido Tech Invest. Primeiro, o long, comprado. É a posição mais tradicional, significa comprar um ativo acreditando que ele vai valorizar. Se a gente sugere um long em uma ação, a gente está otimista com o futuro dela. O mais simples aqui é comprar o ativo. Já o short, o vendido, é o oposto do long. É uma estratégia para lucrar com a queda do ativo. Na prática, você pega emprestado uma ação, como um aluguel, e vende essa ação no mercado e espera para comprar de volta mais barato no futuro para devolver para o dono original a ação que você pegou emprestada. Aí você lucra com a diferença. É muito arriscado, é complicado também, porque as corretoras exigem um valor calção e aqui os nossos shorts são feitos em duas opções: ETFs inversos ou puts, que são as opções de venda. O ETF, o Exchange Traded Fund, é um fundo negociado na Bolsa de Valores. É uma cesta de ativos com várias ações, opções, títulos, recentemente até criptomoeda num só lugar. A grande vantagem é que ele é negociado na Bolsa exatamente como uma ação, num código único. Pode ser um ETF inverso, que funciona como um short, que sobe quando os ativos caem, e um bom exemplo é o ETF inverso SOXS, que a gente já falou aqui, que sobe quando as ações de microprocessadores caem. Os puts são as opções de venda. São contratos que te dão o direito de vender uma ação a um preço fixo. São muito usados como seguro de carteira, o famoso hedge, ou para apostar agressivamente na queda de algum papel. É mais uma maneira que a gente sugere para você ficar short em algum ativo. É um pouco mais complicado que o ETF inverso, porque a opção de venda tem um preço de strike, que é o valor que você tem a opção de vender ou não numa data de vencimento específica. Um exemplo de opção de venda é a que a gente recomendou do Spotify. Na época, a ação do Spotify custava $657 e a gente recomendou uma opção de venda que custava $42 na época, com o preço de strike da ação do Spotify em $600 e vencimento em 17 de abril de 2026. Hoje, a ação do Spotify caiu para $576 e a opção que a gente recomendou valorizou para $65. Mais de 50%, porque nesse caso a gente tem até abril de 2026 a opção de vender por $600 uma ação que atualmente custa $576. Mesmo explicando a opção de venda assim, continua meio complicado, né? Então, vou fazer uma analogia. Imagina que você compra um carro por R$100 mil e você adquire o direito de vender esse carro daqui a um ano por esses mesmos R$100 mil. Só que entre hoje e daqui a um ano, você bate o carro, ele passa a valer R$10 e mesmo assim você tem o direito de vender ele por R$100 mil no final do ano, porque você comprou essa opção antes. É mais ou menos assim que funciona uma opção de venda. É como se fosse um seguro para aquele ativo que você comprou. Long e short. Essa é uma estratégia combinada. Ao mesmo tempo que você compra uma ação que você acha forte, um long, você vende outra que você acha fraco, fazendo um short. O objetivo aqui é fazer um hedge, uma proteção contra as oscilações do mercado, com um ativo que vai melhor que o outro, mesmo quando tudo está ruim,
e outro que vai pior mesmo quando o mercado está subindo. Um bom exemplo foi o long TSMC, a fabricante dos chips da Nvidia e do Google, e o short na Nvidia que a gente mencionou na edição passada. A TSMC subiu 1,53% e a Nvidia 0,86%. O resultado do trade em um dia foi da diferença entre os dois, valorizando 0,67%. Os BDRs, o Brazilian Depositary Receipts, é a forma mais simples de investir no exterior sem sair da nossa bolsa. São certificados negociados na B3 que representam ações de empresas estrangeiras como Apple, Disney ou Google. Os calls são as opções de compra, que é um contrato que te dá o direito de comprar uma ação a um preço fixo, o strike, numa data futura, que é a data de vencimento. Geralmente isso é usado para alavancar ganhos quando se tem uma convicção forte de uma alta explosiva. Valuation e market cap. O que é isso? Valuation é a avaliação, é o cálculo que você faz para descobrir o preço justo de uma empresa. A gente analisa os fundamentos para dizer se a ação está barata ou cara em relação ao seu market cap, que é a capitalização de mercado, que nada mais é do que a soma do valor de todas as ações daquela empresa negociadas na bolsa. Um bom exemplo aqui do resumido Tech Invest foi o short em Tesla, que a gente mencionou também na edição passada. Com um market cap de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, a Tesla tem um resultado previsto de 5 bilhões de dólares em 2025. Pra gente, ela segue com um market cap acima do valuation que a gente acha justo. Vamos agora para as dicas da semana. A Affirm foi uma das pioneiras do Buy Now, Pay Later nos Estados Unidos, o nosso conhecido parcelamento. Pois é, chegou por lá. Por incrível que pareça, com histórico de inflação e juros muito baixos, o crediário nunca foi muito utilizado pelo consumidor dos Estados Unidos. O cartão de crédito com pagamento à vista sempre foi o meio mais utilizado e as faturas ficavam em atraso sem gerar muitos juros. As coisas mudaram recentemente por lá e, apesar da Affirm já ser uma notícia antiga, o que é novidade aqui é que essa pode ser a primeira Black Friday dos Estados Unidos onde ela foi realmente utilizada. Isso pode trazer bons resultados no futuro valorizando a ação. Você precisa ter uma conta numa corretora nos Estados Unidos para comprar ações da Affirm e o código dela é AFRM. Hora da dica do público. Um leitor que pediu para não ser identificado, mas mora no Vale do Silício e trabalha para uma das Mag 7, comentou sobre o long TSMC e o short Nvidia que falamos aqui e falou de mais duas ações que também chamam a atenção dentro dessa corrida da IA por chips mais rápidos, eficientes e baratos. A SML e a Broadcom. E foi uma sugestão excelente. A SML fabrica as máquinas que a TSMC utiliza para fazer os chips encomendados pela Nvidia e pelo Google, e a Broadcom faz o hardware utilizado para a conexão desses chips em data centers. Você encontra o BDR da SML na sua corretora aqui no Brasil com o código ASML34 e o BDR da Broadcom com o AVG034. A marca de jeans American Eagle divulgou resultados excelentes ontem e a ação subiu bastante acima do que já tinha subido quando saíram os polêmicos anúncios da Sydney Sweeney. No momento, não tem nada a fazer, esse é somente um bom exemplo do que a gente traz aqui no resumido Tech Invest, com notícias que às vezes parecem não ter relação nenhuma com o investimento, mas que podem ser uma boa oportunidade. Se você não conhece o caso da Sydney Sweeney, foi uma série de anúncios que ela fez para a American Eagle, que teve uma repercussão imediata nas redes sociais, muito forte, muito polarizada, e um sinal de que a combalida rede de fast fashion americana teria exposição suficiente para que as suas vendas aumentassem e, por consequência, ver as suas ações valorizarem. Hora de analisar como estão se saindo os ativos e estratégias que a gente já comentou por aqui no resumido Tech Invest. A Boeing, que a gente falou a respeito há 2 semanas, valorizou mais de 10% nesse período. 2 fatores contribuíram para essa valorização. Primeiro, a Airbus, a principal concorrente da Boeing, teve um problema de software que impediu a decolagem de várias aeronaves. E ontem mesmo o CFO da Boeing comentou que vai sobrar dinheiro em 2026, alguns bilhões de dólares, segundo ele, isso aí surpreendeu o mercado, já que em 2025 a Boeing consumiu 2 bilhões de dólares do seu caixa. A Strategy, que é uma acumuladora de Bitcoin que paga dividendos anuais, valorizou 9% desde a semana passada, quando a gente falou deles por aqui, surfou a onda da valorização recente do Bitcoin quando a Vanguard lançou o seu primeiro ETF da criptomoeda. Se você comprou alguma dessas ações e já está feliz com o resultado,
A boa pedida pode ser sair da posição, porque independente do que a gente fala aqui, segue o ditado, ninguém jamais perdeu dinheiro realizando lucro. E se você tem alguma dica ou alguma recomendação, conta pra gente nos comentários, manda uma mensagem direta, um e-mail, como você preferir. Se a gente achar que é boa mesmo, como foram essas duas dessa semana, a gente pode apresentar aqui também. Se você quer saber onde encontrar essas ações no Brasil e a melhor estratégia de quando entrar, quando sair, assine a newsletter Resumido Tech Invest para saber todos os detalhes. É só você visitar www.resumido.cc/techinvest e se inscrever. Tem um link clicável aqui na descrição do episódio. Siga também o @Resumido Tech Invest no Instagram e no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Resumido Tech Invest.